Olá, bruxas, olá, bruxos. Bem, hoje eu vou falar sobre a magia dos símbolos e dos sigilos. Bom, desde os primórdios, que até antes da escrita, né, a comunicação era feita através de símbolos, né, de desenhos, então, as formas geométricas. Então, toda essa simbologia, né, os desenhos, enfim, tem uma magia, né, usadas para a comunicação, né, e a comunicação espiritual também. Bom, é sabido que existe uma infinidade de símbolos mágicos aí à disposição da gente. Cada símbolo vai ter um significado, cada símbolo vai ter uma energia específica, né? Até esse símbolo que eu tenho tatuado, né? O olho, o Ankh, o Anak, são símbolos, né, que trazem uma energia específica que eu me identifico, que eu gosto, que eu quero ter sempre presente na minha vida. Então, o costume de tatuar símbolos ou sigilos, né, é comum, até porque o nosso corpo é um templo. Então, é uma maneira de trazer sempre essa energia presente, né, com a gente, até pela questão do sangue, enfim. Mas os símbolos, né, existem símbolos para divindades específicas, por exemplo, os trofalos de Hecate, né, a roda de Hecate, como chamam, tem uma energia específica, né, já carrega. Quem conhece esse símbolo, quando visualiza esse símbolo, já remete a Hecate, né, e todos os atributos de Hecate, todas as associações. Então, os símbolos têm esse poder de carregar uma energia, ainda mais símbolos que são tão antigos. Os sigilos, por exemplo, existem os sigilos dos daimons, né, que já são bem conhecidos, né? Sigilo, o nome já está dizendo, é uma coisa sigilosa, oculta. Mas existem símbolos que já são muito usados e têm uma energia específica. Então, não tem problema de serem usados, né? Por exemplo, um sigilo de um daimon, para quem olha inicialmente, você não consegue identificar de que energia é aquela, não tem nenhuma sinalização, porque não tem nada específico. São formas, são linhas, são desenhos que, para o mago, para o ocultista, sabe que aquela forma, aquele desenho simboliza aquela energia específica. Para a pessoa que é leiga, ela não entende. Por isso o nome sigilo. Tá? Então tem o sigilo de Lúcifer, sigilo de Beelzebub, sigilo de Astaroth, enfim, uma infinidade de símbolos, de sigilos, que remete aí às forças que a gente quer trabalhar, ou às forças que a gente quer trazer aí para o nosso dia a dia. Os pontos riscados de Exu também é um exemplo de sigilo, né? Porque aquele ponto riscado, né, daquele Exu, daquela pombogira, traz a energia, né, daquela entidade. E é uma forma de se conectar com aquela força, é uma forma de trazer essa energia mais para perto, de usar em trabalhos, enfim, também é uma forma de sigilo. Mas os sigilos, eles têm muita eficácia quando a gente produz os nossos próprios sigilos, né? Claro que os sigilos que já são muito conhecidos, eles podem e devem ser usados, porque ele já tem toda uma egrégora ali, pessoal, ele já foi ativado, já foi alimentado, então ele já tem uma forma, já existe uma egrégora naquele sigilo. Então pode e deve ser usado. Mas, por exemplo, um sigilo ele vai ter uma força diferente, e também para resolver coisas específicas quando a gente cria o nosso próprio sigilo. E como é que a gente cria o nosso sigilo, né, para resolver as nossas coisas? Existem algumas fórmulas para se fazer o sigilo. Eu vou tentar explicar aqui algumas de maneira bem simples para ficar de fácil entendimento. E porque o sigilo, ele é um feitiço. Um sigilo que já é feito, que já foi usado por muitas pessoas, como o sigilo de um daimon, ele já transcendeu. Então ele carrega o nome de sigilo, porque é algo que é oculto, que as pessoas leigas não entendem, mas uma pessoa que já tem um certo entendimento, e até nos dias atuais, com o advento aí da internet, da tecnologia, basta você jogar um sigilo na internet e você facilmente descobre a que divindade aquele sigilo pertence. Agora, os sigilos que a gente cria para uma intenção específica, eles têm um poder extra,
né? E ele realmente é um sigilo, porque só você sabe o que aquele sigilo significa. Só você sabe a intenção daquele sigilo. Então, vamos lá. Uma maneira de você criar um sigilo, que é um feitiço, né? Um sigilo, ele é um feitiço. Por exemplo, você quer... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um desejo. Você vai formular muito bem numa frase, de maneira reta e direta, o seu desejo. Né? Não pode ser uma frase muito grande, não pode ser uma frase muito cheia de detalhes, que vá se perder ali no objetivo. Por exemplo, eu quero uma casa. Uma frase simples com o seu desejo. Então, existem algumas formas, tá? Por exemplo, tem pessoas que escrevem essa frase num papel, eu quero uma casa, e risca todas as vogais e todas as consoantes repetidas. Elimina-se todas as vogais dessa frase e as consoantes repetidas elimina também. E o que sobrar, né, as letras que sobram, você vai fazer um desenho com essas letras, né, um desenho só seu. Aí você tem que usar a sua criatividade. Você vai pegar... Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, sobrou, não dessa frase, como se fosse outra frase, mas vamos dizer que sobrou a letra C, a letra D, a letra F e a letra G. Você vai pegar essas 4 letras e você vai transformá-las num único desenho que contém essas 3 letras. Uma sobreposta da outra, uma colada na outra, aí vai a imaginação de cada um. Por quê? Porque quem vê esse sigilo não vai saber o que é que significa aquele desenho. Só você, porque foi você que construiu. E por que o sigilo ele é tão poderoso? Principalmente esses sigilos que a gente cria. Porque dentro de nós existe tudo, todas as informações. Nós temos a nossa divindade interior, nosso eu superior. Então, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, existem muitas coisas. Então, a criação do nosso sigilo é uma maneira de ativar esse nosso subconsciente, nosso inconsciente, para manifestar aquele desejo. Tá? Então, aquele desenho que você teve o trabalho de fazer e elaborar um desenho com o seu pedido, o seu desejo, ele é uma coisa só sua, né? Você criou. Então, quando você olha para esse sigilo, você se conecta com o seu desejo, o seu subconsciente se conecta, né? E sabe que aquilo ali vai remeter ao seu desejo. Agora, existem maneiras de você usar esse sigilo. Existem os sigilos rápidos para coisas rápidas, tá? Por exemplo, se você quer uma coisa rápida, se você quer... Eu quero um emprego, por exemplo, né? Que é uma coisa teoricamente rápida, né? O que você quer que seja muito rápido. Então, você vai fazer o sigilo, você vai ativar esse sigilo e você vai destruir o sigilo logo em seguida, porque ele vai ter uma ação mais rápida. Você fez o sigilo, você visualizou muito bem, ativou, que eu vou já ensinar como ativa um sigilo, e depois você vai destruir, ou no fogo, né? Ou você vai rasgar esse sigilo, ou você vai colocar na água e vai desmanchar, né? Que aquele desenho se desmanche. Ali você esqueceu, mas ali já ficou no seu subconsciente, né? Você sabe que você fez esse sigilo e aquela energia já foi jogada para o universo. Uma coisa que é única e que é só sua e você ativou. Então, é a maneira de você usar esse sigilo, uma das maneiras, tá? Para algo rápido e quando você quer um efeito rápido. E acreditem, os sigilos funcionam muito bem. O sigilo, quando ele é muito bem intencionado, ele realmente tem uma eficácia, né? A magia do caos é que usa muito a questão dos sigilos, né? Da fabricação dos sigilos, dos mantras, enfim. A questão dos mantras, por exemplo, uma outra maneira de você ativar um sigilo, você pode fazer um mantra. A mesma ideia da frase, você vai colocar a frase no papel, só que dessa vez você não vai cortar todas as vogais. Você vai cortar todas as letras que são repetidas, deixando as vogais e deixando as consoantes. E a frase que sobrar, você consegue fazer um mantra, né? Fica fácil de verbalizar. Então, essa frase que sobrou, né, você vai ativar, você vai colocar a sua intenção. O seu subconsciente sabe que esse mantra significa isso e você vai mantrar, né? Você vai rezar esse mantra, porque você sabe que esse mantra ele é símbolo aí do seu desejo.
A questão do mantra pode ser usado para efeitos mais a longo prazo, para coisas mais definitivas, né? Pode ser um projeto, pode ser alguma mudança que venha para ficar. Então você pode fazer esse sigilo em forma de mantra e ficar rezando esse mantra, ativando sempre, porque ali vai ativando no seu subconsciente o seu desejo. É uma outra maneira de fazer um sigilo, tá? E a questão do desenho, por exemplo, existem sigilos muito bem elaborados, e assim, a simplicidade ou a complexidade do sigilo não me importa. O que importa é a eficácia daquele sigilo, é como você ativou, né? E como isso ativou no seu subconsciente. Por que o sigilo funciona? Bom, vamos partir do princípio que a gente adquire muita crença limitante durante toda a nossa vida, muitos padrões. Então a gente coloca coisas na nossa mente, muitas vezes coisas que nos prejudicam, que nos trazem bloqueios, que nos trazem pensamentos que nos afastam aí da nossa vida que a gente deseja. Então, um mantra é uma maneira de colocar algo no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Então a gente vai plantar esse mantra na nossa mente, né? E é algo positivo. Por que o mantra funciona? Porque, por conta disso, pela capacidade nossa mental de criar as coisas. Por que a gente tem que esquecer que o sigilo existe, né? Quem fabrica os seus próprios sigilos tem sabe-se que a gente tem essa maneira de usar os sigilos. Você destruir o sigilo ou você esconder o sigilo, porque você vai guardar no seu subconsciente e aquele seu subconsciente vai trabalhar, né, para manifestar ali o seu intento. Mas sempre eu tenho que esquecer que o sigilo existe? Não, nem sempre. Por exemplo, você pode criar sigilos e que você vai ativá-los de vez em quando, e você vai, toda vez que você olhar para aquele sigilo, você vai ativar. O objetivo do sigilo vai muito, uma questão muito pessoal sua. Então é uma coisa aí, entra o fator intuição. Então você que vai decidir como você vai usar esse sigilo, né? Vai depender do seu pedido, vai depender se é uma coisa mais rápida, se é uma coisa mais lenta, se é um processo, se é algo a longo prazo, se é uma mudança grande, uma mudança definitiva, tá? Então, por exemplo, existem sigilos que a gente fabrica os sigilos, né? A gente desenvolve aí o sigilo, você ativa o sigilo e você guarda no local que ninguém veja e nem você fique visível para você. Você vai colocar toda a sua intenção, você vai energizar aquele sigilo e você vai jogar para o universo e vai esquecer, né? Mas você já plantou a sua sementinha no mental. É assim que o sigilo funciona. Tá? Então, com relação aos sigilos elaborados, por exemplo, se você faz um sigilo simples, desses com letras, né, que você retira as vogais e retira as consoantes repetidas. Se é algo relacionado à prosperidade, por exemplo, né, e sobraram ali 4, 5 letras, essas letras você vai desenvolver o seu sigilo e você pode colocar símbolos que remetem ao seu desejo também. É uma maneira de você firmar mais o seu sigilo, dar mais poder e entrar mais na sua mente. Por exemplo, se é algo relacionado a dinheiro, você pode desenvolver o sigilo com as letras que sobraram e ali no meio do desenho colocar uma runa do dinheiro, né? Ou colocar um cifrão que simboliza o dinheiro. Aí vai da sua intuição. Se for uma coisa relacionada a amor, você pode, no meio das letras ali, da forma que você criou, colocar um coração, ou uma flor que pode remeter a amor, uma runa do amor, algum símbolo que remeta a amor, para fortalecer mais aquele sigilo e para afirmar mais no seu subconsciente, né? E, enfim, como é que eu ativo o meu sigilo? Existem muitas maneiras de ativar o sigilo. Primeiramente, a maneira de você desenhar no seu corpo, né? Então você criou o seu sigilo, né? Um sigilo que você não vai destruir, que você vai ter que ativá-lo constantemente, né? Coisas a longo prazo. Então muitas pessoas tatuam um sigilo, né? De algum desejo, alguma intenção, enfim, algo que você quer internalizar dentro de você. Porque nem sempre o sigilo, como é um sigilo pessoal, ele vai te trazer algo externo. Muitas vezes é algo interno que você quer trazer, que você quer mudar aí na sua mente, no seu inconsciente. Então,
você pode tatuar o sigilo e toda vez que você olhar, você vai se lembrar e automaticamente vai ser ativado. Mas vamos lá. Um sigilo que você desenha, né? Um sigilo que você cria ali as formas e tal, você pode colocar na luz da lua, a lua de acordo com o seu pedido, na luz do sol para energizar, você pode colocar cristais em cima do seu sigilo para energizar, você pode usar a própria energia do seu corpo, né, como uma energia de reiki, né, todo o nosso corpo ele tem poder e emana energia, então você pode direcionar energia para o seu sigilo, mas existem as maneiras clássicas e as mais eficazes, como por exemplo, você pode usar o seu sangue, então você fez ali o seu sigilo, você limpou o seu sigilo, você defumou, né? Você verbalizou ali palavras de poder, de acordo com o seu desejo. Então você pode fazer uma conjuração, você pode fazer uma oração, você pode falar firmemente o seu desejo, vai da sua intenção. E você vai ativar com gotas do seu sangue, né? Você pode ativar com a magia e energia sexual. Então você vai fazer o ato sexual ou sozinho ou com outra pessoa, né, que estão ali alinhados com aquele mesmo desejo, e vai direcionar essa energia para aquele sigilo, para dar vida ao sigilo, né? E os líquidos aí sexuais do nosso corpo a gente pode usar também para ativar, né, para passar no sigilo e ativar, e assim guardar o sigilo, ou queimar, ou colocar na água para se desfazer, vai depender da sua intenção do seu sigilo. Agora, eu posso garantir que os sigilos eles funcionam. É uma magia simples, é uma magia mental, né? E você vai colocar a mão na massa, você vai desenvolver, é um feitiço, e é um excelente feitiço para quem, por exemplo, não pode ter um altar, para quem não tem essa possibilidade, né? E é uma forma rápida aí que não demanda assim, de muitos materiais. Então, nem sempre a gente vai poder acender velas, fazer oferendas, tá fazendo um feitiço mais elaborado. Então, o sigilo é uma excelente forma de você realizar esse feitiço, que é estritamente mental, em que você vai usar de poucos elementos para você realizar, né? Somente um papel e uma caneta, enfim, um incenso para você limpar o seu sigilo. E a maneira como você quer ativar o seu sigilo também é de maneira muito simples. Lembrando que o sigilo ele é totalmente mental. Então, não importa se o seu sigilo ele é mais bonito, mais elaborado, não importa como ele foi feito, né? O desenho final, se ficou um desenho feio, se ficou um desenho bonito, não importa. O que importa é que mentalmente ele faça sentido para você e esteja alinhado com o seu desejo e que você coloque a intenção correta, tá? Você colocando a intenção correta nesse sigilo, ele vai ter efeito, porque esse é um exemplo de magia mais mental que a gente faz, né? Ele é simples, sim, mas é muito eficaz e é muito usado na magia, né? Tanto é que a gente tem a magia do caos, que usa muito a questão dos sigilos, dos servidores. Então, é uma magia com muita eficácia, tá? Muita eficácia e realmente traz mudanças, traz ali os objetivos que você quer. E é uma magia simples, né? Então, ela é uma magia que ela tá ao alcance de todos. Porque quem quer realizar essa magia com sigilos tem que ter um mental muito bem alinhado. Então, daí onde entra as outras ferramentas. Se você quer realizar muito bem o sigilo, né, manifestar um sigilo, reproduzir um sigilo, você tem que estar muito bem mentalmente, você tem que ter conhecimento das energias, ter conhecimento do seu mental, trabalhar muito bem ali a meditação, a respiração consciente, porque quanto mais você controla a sua mente e você está conectado com essa energia mental, mais eficácia ainda o seu sigilo vai ter. Tá? Então, essas são algumas maneiras, né? São maneiras as mais conhecidas de você fazer sigilo, né? A questão dos desenhos. Tem um sigilo e uma forma de você realizar esse feitiço. Por exemplo, a palavra abracadabra, né? Tem toda uma questão de gematria e tal, mas o princípio a gente pode utilizar também. Também pode ser uma espécie de sigilo, você elaborar uma frase e você ir cortando e falando essa frase, né? Você vai tirando as letras e você vai verbalizando até ficar numa letra só e depois fazer o contrário,
e você ali ativar, colocar a sua intenção, né, que é o seu pedido. Geralmente isso funciona para coisas mais rápidas, mais instantâneas, né? E depois de verbalizar, de fazer essa pequena ritualística, você elimina aquele sigilo, né? Você ou queima, ou bota na água, ou rasga e solta no vento, e aquilo vai ficar no seu subconsciente. Lembrando que quando você elimina o sigilo pelo fogo, é interessante você jogar as cinzas num jarro com planta, uma planta bonita, ou num jardim, né? Ou se você vai desmanchar o seu sigilo na água, é interessante aquela água que você usou para desmanchar o sigilo, você coloca também numa planta, você coloca aos pés de uma árvore bonita. Quando você rasga o sigilo também é interessante você jogar num local que seja bonito, num jardim, né? Para trazer os resultados que você deseja. Essas são as maneiras mais simples de realizar ali os seus sigilos, mas eu acho assim, a partir desses ensinamentos, né, dessas coisas simples, do sigilo de maneira simples, ela abre possibilidades para fazer muito mais sigilos. Então, vai abrindo a sua mente, né? E tem os sigilos que são visíveis, sim. Aqueles que você pode tatuar. Você pode realizar sigilos de proteção, sigilos para atrair coisas boas na sua casa, para a sua casa, e ele vai fazer sentido só para você. Então você pode realizar um sigilo e você pode desenhar numa pedra, por exemplo. Você pode desenhar no chão da sua casa um sigilo de proteção, por exemplo, que, por exemplo, leva o nome ali de uma entidade ou de uma divindade, em que você reduz as letras e fabrica um desenho. Você pode desenhar no chão da sua casa, na porta de entrada para trazer proteção, ou atrás da porta. Você pode colocar em pedras, em conchas, enfim, as possibilidades são infinitas. Mas essa é uma magia, mais um tipo de magia, né? A magia com os sigilos. Existem sim sigilos muito mais complexos, né? Que você pode usar elementos específicos como flechas, símbolos mágicos já existentes aliados a outros símbolos para realizar um novo sigilo. Enfim, as possibilidades elas são infinitas, né? Então, quando a gente começa a usar os sigilos, a nossa mente vai se expandindo, a nossa consciência também vai despertando, e as maneiras de fazer novos sigilos e de ativá-los, e ela vem vindo, né? De acordo, à medida que a gente começa a trabalhar em alguma coisa, normalmente aquilo vai tomando uma proporção maior. Então as coisas vão vindo, os insights vão vindo, e a nossa intuição, a nossa criatividade vai aguçando cada vez mais, né? Bom, espero que vocês tenham gostado.